Eu exatamente nem sei o que eu vou dizer. Queria dizer tantas coisas. Gostaria que fizessem perguntas para mim, para me desabafar. Eu acho que eu sou um pouco carente de diálogo. Eu cresci sem diálogo em casa. Era só o que é essencial do dia a dia. Meus pais não contavam história para mim. Eu sou muito carente com respeito a isso. Eu acho importantíssimo. História, acho que faz parte do nosso aprendizado. Por isso eu posto algumas coisas no Facebook. Por isso que eu quero ser que registre tudo. Eu gostaria que registrasse tudo, essa é a verdade. Aqui é uma pasta que eu guardo algumas coisas minhas, alguns endereços, algumas ideias, um certificado do meu ensino, umas fotos que eu vou pôr na caixa depois. Mas eu gostaria de ler uma carta aqui que eu mandei para a Cúpula das Testemunhas de Jeová em 14 de março de 1998. E eu vou ler. Prezados irmãos, recebi a vossa carta no início do ano de 1997, na qual me respondem sobre algumas perguntas que havia feito. De antemão, agradeço-vos pela consideração. Apreciei tanto a vossa carta que antes de ler pulei 1 metro de altura juntamente com muitas lágrimas. Embora não tenha pesquisado uma ou outra publicação por não ter na minha biblioteca teocrática, mesmo assim fiz o meu máximo, atingindo o auge de 75 horas em março de 1997. No entanto, algo que ocorreu comigo neste mês é de suma importância para vós, onde superficialmente gostaria de relatar. Amados, eu sou o discípulo de Jesus Cristo e nosso Senhor e adorador do único Deus verdadeiro, Jeová, e publicador da organização que leva o seu nome. Momentos depois da vossa resposta, eu raciocinei da seguinte maneira: visto que Jesus morreu por todos nós, o que eu posso fazer em troca? Vou empenhar no ministério de pioneiro e fazer jejum dias antes do memorial. Naqueles dias eu nunca senti melhor, tão alegre, animador, positivo, otimista, forte e transmitia muitos dos frutos do Espírito Santo. Até uma irmã citou que estava ficando perfeito. Quando eu tinha os meus 18 anos, iniciei os estudos com as testemunhas de Jeová. Passei a perceber alguns aspectos da esperança terrestre e celestial e cheguei a pensar que era ungido. Mas isso nunca passou da mente ao ponto de falar a alguém, porque percebi que o restante era idoso. Sendo esse o caso, nunca participei dos emblemas, só que no dia 28 de março de 1997, era um feriado babilônico, estava em casa descansando, quando de repente levantei e fui andando pela rua, e quando andava sentia pesado, como se pesava 120 quilos, ou como se tivesse imã nos pés e a terra fosse ferro. Quando andava percebi o que acontecia, mas não sabia aonde ia, até que cheguei na casa do irmão Joel, onde existia uma máquina elétrica. Enquanto estava nessa concentração extraordinária, escrevi 5 cartas. Uma destinava ao corpo governante, uma outra à comissão de filial, uma para uma irmã, que faria parte na mesma semana seguinte, uma para uma pioneira regular, e por fim uma que está no meu poder, que essa entreguei a um padre com o fim de ele deixar de dar testemunho na sua igreja. Logo depois de ter entregue as cartas e também de tentar dar testemunho na Babilônia diante de milhares de pessoas, respeitando-as, isto foi no dia 30 de março de 1997.
Depois disso, a convite da minha irmã carnal e do Teovina Lúcia, e também simpatizante das Testemunhas de Jeová, fiquei na sua casa até o dia 3 de abril de 1997, quando fui ao Salão do Reino e perguntei se o irmão havia mandado as cartas. Ele disse que quando fosse para São Paulo entregaria em Betel. No dia seguinte, um ancião, juntamente com minha irmã supracitada e o meu irmão carnal, me levaram para um sanatório psiquiátrico denominado Benedita Fernandes. Quando entrei na sala, minha irmã já estava com o médico e depois entrou meu irmão comigo. O doutor fez algumas perguntas que respondi segundo a verdade dita. Para ser sincero, ele fez uma pergunta que não soube responder: que dia da semana era aquele? No decorrer da nossa palestra, eu fiz uma ilustração provando assim que Deus existia, dando assim testemunho da verdade. Depois de tudo isso, ele tirou uma conclusão a meu respeito. Mas antes de dizer, note como ele me encontrou. Estava com 15% a menos de minha massa, meu rosto era como o fundo deste papel. No mínimo, minha irmã passou pressuposições erradas de terceiro. Fiz uma ilustração com a sua caneta que ele não soube discernir, e em menos de 25 minutos ele chegou à conclusão de que eu tenho esquizofrenia. A minha defesa diante da conclusão dele era a seguinte: quanto à minha massa perdi devido ao esforço físico que andei dezenas de quilômetros naqueles dias, quanto à palidez devido ao jejum, alguns acharam que eu estava louco. Com a caneta fiz comparação conosco e assim comprovei que era até um projetista, e a gente também. No interior, ele avaliou minha fé. Se eu fosse médico, não diagnosticaria alguém pela própria crença, porque alguns acham que ficarão para semente, outros que numa outra vida serão bichos, para não mencionar outros conceitos, sendo este o caso, o mundo seria esquizofrênico. Aquela foi a primeira vez que me viu naquele estado. Na minha opinião, ele tirou uma conclusão precipitada. Depois de tudo isso, fiquei uns 2 meses recuperando minha massa, e a partir do terceiro passei a sair. Logo em seguida deixei de tomar os remédios receitados, e há vários meses não tomo os remédios. Quando voltei ao Salão do Reino, alguns tinham pressuposições erradas a meu respeito, persistem que eu venha a tomar remédio, e a resposta das minhas cartas não vinham. Quando fiquei em depressão, aflição mental, e deixei de frequentar regularmente as reuniões, assim fiquei desequilibrado espiritualmente. Até que Jeová me deu força e perguntei ao ancião se ele tinha mandado as cartas. Foi quando fiquei sabendo que ele, não o corpo do ancião, e mais 2 decidiram não mandar em 22 de fevereiro corrente. Gostaria que não considerasse este assunto superficialmente nem levianamente. Autorizo-vos fazer uma avaliação com os meus irmãos, familiares, vizinhos, colegas, professores, ex-patrão e médico. O caso está lento demais, sendo este muito sério. Peço agilização. Quero que sejam francos comigo, como serei convosco. O que ocorreu aqui mostra que terei muito trabalho. Estou disposto a raciocinar a base das escrituras convosco sobre o que escrevi no dia 28 de março de 1997. Sempre estarei pronto para fazer uma defesa, e não vou abaixar a mão enquanto não pôr para fora o que Jeová colocou em meu coração. Considerei a segunda edição de A Sentinela e os seus artigos de março de 1980 e a segunda edição de março de 1991, páginas 19 e 22. E antes da decisão do jejum, já havia considerado a Sentinela de 15 de novembro de 1996, páginas 3 e 7. Antes de considerar as revistas, li uma passagem bíblica e disse assim para minha mãe: isso se refere a mim, com convicção e fé. Por favor, não tome nenhuma decisão drástica com ninguém enquanto apuramos os fatos. Mande uma carta consoladora para que ninguém fique desequilibrado espiritualmente. Quem eu professo ser é um assunto novo, assim como era para Pedro a unção de um gentil incircunciso. Atos 10, do 1 a 48, 1 Coríntios 15, 23. Ansiosamente e com muito respeito estou na expectativa da vossa resposta. Aceite meu cordial amor cristão, seu irmão